Você falou um negócio, eu lembrei que agora você falou uns trem aqui do Norbit e tudo, e da vovózona. Eu lembrei do seguinte: uma coisa que no dia sexta-feira a Adri falou, eu não sabia, Adri, você estudou também no Colégio de Marco, né? Você estudou Eu também, estudei né? no Colégio de Marco, eu fui presidente do Grêmio do Colégio de Marco. Nossa. E a Rádio Web Feita em Casa, um dos pilotos, a gente nunca imaginou nisso, né? Lógico que não, mas lá atrás, eu consegui junto com outras pessoas dentro da rádio, ó, dentro da escola, do IMACO, que tinha as caixas de som, né, gente? Lá para chamar o professor, a gente conseguiu fazer uma adaptação junto com a diretora, acho que é Maria Helena, era professora de biologia. Ela foi diretora da escola e ela aceitou a gente fazer um projeto numa rádio. E a rádio chamava Lixo Cultural. Bom, mas... Bom. E aí, dentro que você falou, Dri, lá no IMAC, por ser um colégio puta, enorme, na época o IMAC era o maior colégio que tinha municipal dentro de Belo Horizonte, tá? É lógico, né? De Belo Horizonte. E não sei quantos, 4 mil alunos que tinha, tudo, aquele negócio todo, doido. E aí, então, tudo que era campeonato de vôlei, basquete, futebol, parará, corrida e tal, o marca tá da porra dessa corrida que eu até hoje eu odeio correr. E uma coisa, sempre que tinha alguma coisa, atividade física, futebol, vôlei, basquete, peteca, queimada, porrinha, nós, gordos, sempre eram os últimos. E eu ficava feliz quando tinha algum gordinho, mais gordinho que eu. Minha mãe esquece que eu tô ao vivo. Sabe? Ela perguntando aqui, o pessoal tá achando que você tá bebendo? Mostra a garrafa, que eu tomei uma garrafa de vinho aqui. Não, eu vi lá um Lambrusque. Lambrusque é bom demais, bicho. Nossa, você tá doido. Mas aí, voltando aqui a vaca magra nossa, e pra gente até mudar de assunto um pouquinho. Beleza. Mas a gente vai continuar nessa pegada aí. Então, tem a influência maior do preconceito, é o adulto que implica com a criança. Tem um filme do The Rock, eu esqueci o nome do filme, que ele começa... esse mesmo aí que você falou, do foguetinho. Eu sei qual que é. Do foguetinho lá. Kevin James. Isso. Esse filme, cara, é uma quebra de tabu, mas, porém, todavia, mediante as coisas, ele primeiro, ele não é que ele se aceita. Ele se aceita... ele se aceita a partir do momento que ele muda a sua física. Só que um negócio que eu achei muito interessante, a Adri vai poder falar isso melhor, que até hoje também, quando eu me deparo com algumas pessoas, e mesmo que já aconteceu isso várias vezes, eu encontro com a pessoa tá mais gorda, bem mais gorda que eu, tá bem mais careca do que eu, e o cara tem a cara de pau. Tanto o cara como a mulher. Teve uma mulher que... Nossa, você lembra de mim? Não. Eu olhei pra mim. Não lembro. Eu sou fulana. Foi fulana. Aí na cabeça assim, mulher era gostosa pra caralho, bicho. Que bucho de canhão que tá estranho, bicho. Eu tinha uma quedinha com você. Você que é o boy, né? Você lembra que você ficava querendo ficar comigo? Beleza, eu olhei assim e falei assim, minha filha do céu, sabe? Vai. Ainda bem que não. A mulher, já aconteceu, a menina. Cara, velho, um camarada. Queda com você, na época que eu era afim dela, ela não tinha, mas na época que ela queria, eu também. Não. O camarada teve um camarada que encontrou comigo, até bateu nas minhas costas. Ei, beleza, velho? Você aí, eu tô vendo você, eu conheço você tinha uma rádio lá no Marcos, sei lá o que. O cara deu um gordo com a boca, sabe? Que tem assim. O seu chupetinho de baleia, que sei lá o que você era assim, Eu olhei pro cara assim, olhei pra mim. Só que tem um detalhe. No primeiro momento, eu me vi naquela situação e eu me senti o gordo, eu me senti o inferior, eu me senti todo aquele preconceito da época. Mas depois eu fiquei olhando pro cara e falei, não, mas peraí, velho, esse cara, tinha um corpo, o cara era meio saradinho, tal e coisa e tal. Mas hoje é que eu acho que as bolas inverteu, eu acho que, sabe? Mas é porque a pessoa em si, ela estiga, ela gosta ela foi criada com aquele negócio de eu tenho que sempre estar pisando no outro, tenho que sempre isso, aquilo outro. Que eu fiquei calado. Não é isso, é mais por culpa da gente que não sabe como responder. Se alguém, Léo, se eu virar pra você ou pro boi e falar, nossa, como você engordou, você vai paralisar. E se alguém vira pra mim e fala, nossa, você tá muito gorda, eu falo, e? Não, mas você engordou muito. Aí eu continuo, e?
Mas eu vou E se a concordar. pessoa insiste em mais uma vez, eu falo, foda-se! Mas o Adri, o Não, eu já na problema segunda também, eu Adri, mando foda-se, viu, Dri? Vou te falar a mas real. o problema, Adri, é que nem todo mundo tem essa força que você tem. E muita gente pode acabar... Gente, mas tem que aprender. Ah, A gente não pode complicado. deixar os outros ofender a gente assim, Mas não. eu vou falar, A gente não pode se sentir ofendido por isso, porque você tá gordo, porra! Mas, Odri, tem um Você detalhe. tá gordo mesmo, porra! Qual o problema de eu olhar pra Odri. você e falar, porra, você tá gordo? Tem um detalhe. Hoje, eu não gosto de falar, no primeiro momento eu fiquei meio assim com o cara, porque eu me vi naquela situação, mas depois eu fiquei, tá bom. Aí na hora que o cara começou a andar, eu falei, seu bicho, tem que deixar o cara gozar, né, coitado? Porque nem gozar com a mãe dele não tá mais não, que a barriga não deixa. Aí todo mundo começou a rir, Beijo ou transa. sabe? Então assim, velho, assim, hoje nós adultos, a gente sabe se defender. Quem não sabe, é o que você falou, concordo é levado ao cubo, ponto. Mas eu sempre vou bater na tecla do seguinte: eu passei por algumas situações quando era pré-adolescente. Seus hormônios tá mudando, sua voz tá mudando, você é gordinho, você já. Né? Então fica aquele negócio meio coisa, né? Então, esse aí que eu acho que é o seguinte: aí entra aquela. Voltando um pouquinho do filme lá, só pra gente voltar com o que eu tava falando também, com o meu testemunho. Ele era gordinho e tal, lá, o pessoal sacaneou com ele lá na escola e tal. Aí o cara vira o maromba, né? O The Rock, né? O cara The Rock, o cara todo. E aí o cara encontra com o cara que maiava ele e põe ele meio que para baixo. Aqueles primeiro minuto ele fica até assim, sei lá o que. Ele dá um soco na cara do cara, o que geralmente eu faço também. E vai lá e faz uma coisa que, tipo assim. Aí entra algumas coisas que eu queria que você falasse um pouquinho, Dri. Ele se viu na condição de gordo. E aí, quando humilharam ele na escola, eles colocaram ele no meio da escola pelado, né? E aí, o que ele faz lá pra redimir com a galera? Ele fica meio assim, baixa só que o cara fala dele lá, e dá uma porrada no cara, passa em cima lá, e sobe. E aí fica peladão na galera lá e fica... Mas, o que eu vejo nesse filme que é muito legal, uma superação, mas entra naquilo que você falou, da tal da estética. Ah, eu fiz malha. Ele até conta pro colega dele, o foguetinho lá. Ah, que eu tive que malhar, que eu tive isso, que eu tive aquilo outro. Ele não se aceitou como pessoa. Porque é tanto que no primeiro momento que teve com aquele cara que zoava ele quando ele era novo, o cara conseguiu no primeiro minuto derrubar ele. Só que tipo assim, ele tava quase derrubado, aí o cara, peraí, velho. Não, agora eu tô diferente, irmão. Então, o que falta muito nas pessoas é essa injeção de ânimo. Que aí, esse ano tem que vir... É lá atrás. Ah, tem que fazer dieta por questão de saúde? Ok. Tem que fazer... Então agora entra o lance do proibidão. A culpa é da mãe. E do pai. É a mãe quem tem que ensinar a autoestima pro filho e ela nem tem. É pai e mãe. Toda a merda que você é, todos os traumas que você tem e tudo que você é de bom, a culpa é do seu pai e da sua mãe. Sem dúvida, sem dúvida. Não tem como fugir disso. Se você tá num lar que você não é zoado, em que você, enquanto pessoa, é valorizado, você pode até chorar na escola porque alguém vai te zoar, mas ofendido e mimimi você não vai fazer, você não vai ficar. E se pensar em ficar, na hora que chegar em casa, sua mãe vai falar, meu filho, presta atenção, retardados são eles, né? E a coisa vira. A questão é que as pessoas vivem numa história de que filho não vem com manual, esquecendo que você tem o tempo de uma gravidez para você se tornar uma pessoa melhor, para você formar pessoas de bem e você renega isso. Sabe aquela coisa de Deus cuida? Uhum. Deus proverá. E aí fica essas merda que vocês estão hoje, que não pode olhar pra vocês, chamar vocês de gordo, que vocês se ofendem. Ah, não dá, não. Não, calma aí, agora vamos lá, mas eu não falei em questão de... Eu já peguei pilha sim, mas o que eu quero falar que eu concordo com o Boi é que assim como tem pessoas que
não tem esse costume dentro de casa de que você é gordo, tudo mais. Na verdade, sempre tive isso dentro de casa, sempre, você acabou, entendeu? Você mas não, eu acho que assim, eu acho que até Boi e Adri, acho também que do mesmo jeito falta educação também pela questão da empatia, porque aí você vai olhar a questão dos próprios. Existe sim, Adri, existe pessoa que só fica feliz pisando a outra. Isso daí é algo que é óbvio. Não, mas aí, Léo, aí já é outra situação. Na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, no seu trabalho, você já adulto, na faculdade, até na velhice você vai encontrar gente canalha. Se não te pisar por um motivo, vai te pisar por outro. Quantas pessoas famosas a gente vê dando entrevista falando o quanto elas eram humilhadas por serem bonitas demais? Porque a pessoa tem necessidade de como é que é o negócio aí que a pessoa inferiorizar. Como é que é o negócio? Se você é feio, ela nada de braçada. Se você é bonita, ela inventa trem. Então, isso você sempre vai encontrar. Agora, o inadmissível é dentro de casa você sofreu bullying que você só processa quando é na escola. Porque é dentro de casa que a sua mãe podia, esse menino é feio demais. Esse menino tá gordo demais. É isso que a gente ouve da mãe da gente. É verdade. E aqui, só uma coisa aqui, que você falou, Dri, e é verdade que às vezes as pessoas ficam assim, não, boi, que isso, aquilo, outro, exército, que é minha pressão e tudo, hein, que o cara falar assim de mim, que eu não... Ô, velho, pra começar, uma vez eu briguei na escola, porque um cara virou pra mim assim, que sua mãe é puta. Aí eu fui lá e tentei bater nele, na época eu apanhei, né, aí... Eu já bati num cara por causa disso. Beleza. Aí eu cheguei em casa, minha mãe, o que foi? A minha mãe foi me dando uma surra. Ela virou pra mim assim, eu sou isso que ele falou? Isso sei lá o quê? Deixa de ser bobo, só. Se você estiver falando verdade... Aí a minha mãe falou assim, se você estiver falando a verdade, você brigando com ele vai mudar a verdade? Exatamente. Então assim, isso aí não... que você... Ei, que sei lá o quê? Agora, se o cara falar que eu sou careca, eu endoido com ele, velho. Nossa... Então assim, esses negócios... Cara, aí de lá pra cá, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Mas é meio careca, pô. Eu não... Sabe assim, aí eu comecei a entender que isso, tipo assim... se falar uma mentira, é mentira, ele tá inventando porque ele é menor do que eu. Mas se ele estiver falando a verdade... vai adiantar, eu posso ficar chateado 5 segundos. Perfeito, e acabou. Perfeito. Entendeu? Aí você dá uma tijolada, né, de leve, assim, pra falar assim, a verdade aí na sua orelha, pá! Mentira, não faço não. Aí, Mas... se eu soubesse bater, por exemplo, se fosse no caso... dos meus... Como sempre é meu amigo que faz essas brincadeiras, aí eu não bato, aí, mas acho que... Aí que é o que você tá falando, boy. Acho que tem que sentar a mão na orelha também, Rodrigo, enche o raio do saco. Aí tem esse negócio. Saco, Adri, esse é que é o problema. Aí tem esse negócio aí que o Léo falou. Essa porra desse cara que fala que é amigo, mas é o cara que mais te... Às vezes o cara que tá do seu lado ali... Eu tenho um caso, num camarada chamava Último. Chamava não, ele é vivo até hoje. Depois que você contar aqui, eu quero ler as interações, tá? Vou contar rapidinho. Conta então. Aí eu era mais novo da turma, hoje tá ao contrário, eu tô sendo mais velho da turma. Mas antigamente, tipo assim, eu andava com um cara que mais novo do que eu, tinha 20 e poucos anos, eu tinha 14, 15 anos. E tinha um cara lá que chamava Último. E esse Último só arrumava confusão no meio da roda. Aí um belo dia eu dei um pau lá, porque ele era só chato com a gente da roda pra acabar de coisar o trem. Só que o Léo falou um negócio, é verdade. Pode ver, gente. A maioria das vezes você é mais maiado, mais retorcido pelos caras que falam que é seu amigo. E principalmente o gordinho. Aí o cara vai lá com o gordinho, fica meio cismado, né? Porque o gordinho tem a mão pesada, meu irmão. Achando que não, que é... meu filho. Aí... O cara... Não, isso aqui é isso, cara. Você tá ligado? Nós é amigo, nós é parceiro, sei lá o quê. Mas a primeira deixa que tem... Aí, gordinho, sei lá o que, aí tira a atenção dele e foca no gordinho. E sempre, eu vou voltar a dizer, sempre os gordos são o ponto de referência. Por mais que o cara tenha autoestima, por mais que o cara até mesmo saiba se levar, mas tem uma que enche o saco também, porque eu vou dar uma não tem mulher, não tem um homem pra você cuidar não, um trem assim não, você vai mirar pro lado de lá. Aí que tá, também, o que eu tô falando é isso, é porque é chato, porque tipo assim, a pessoa... Não é possível que a pessoa não tenha um dedo no cu pra enfiar, velho. Não é possível que a pessoa não tenha uma conta pra pagar pra ficar enchendo o raio do saco. É aí que eu acho que
que se a Alice estivesse aqui, ela falaria isso, que ela já ouvi ela falando isso, que é a questão de uma pessoa que é frustrada e acaba descontando a outra. Eu acho que tá bem por aí também. Porque eu acho que quem é bem consigo mesmo também não fica perdendo tempo com essas coisas, não. Vou ser bem sincero, tá? Não, isso com certeza. O problema é que você fica livre de uma pessoa frustrada, você encontra 50. Então é muito mais fácil eu trabalhar a minha cabeça do que eu achar ruim com a pessoa e me estressar com isso. Certo. A questão é essa. O Rogério tá aqui falando que gordinho só pensa em duas coisas: comer e emagrecer. Mas aí ele tá dizendo que é brincadeira, ele adora os gordinhos e as gordinhas. Deixa sua mulher ouvir isso, tá, safado? Ele me chama de Danilo Gentili, gordo, né? O Guilherme Laia tá querendo que a gente fale sobre beijo grego. Uai, mas na Grécia não beija igual aqui, não? Calma aí. Beijo grego não é igual beijo brasileiro, não? Ô Guilherme, explica pra gente aí, porque que eu saiba, beijo é universal no Brasil, nos Estados Unidos e na Grécia. O Rogério tá falando do filme O Amor é Cego. Eu vi esse filme, é uma comédia, se não me engano, né? Que é o gordinho também lá, o coisado, como é que é o... Wick Jackman, não é o Jack... Não lembro. O Jack Blyde lá. O coisado, é esse cara aí mesmo. E o Rogério tá falando que na época de escola dele tinha uma colega de sala que chamava Neuza, que até o nome era de véia. Gente, olha que bosta. Sacanagem. E que muita gente chamava ela de Neusaldina. E hoje em dia ela tá um mulherão. É a Neusaldina que causa dor de cabeça. Olha. A minha mãe tá pedindo pra eu contar pra vocês quando uma vez que eu bati, porque chamaram ela de puta, eu também já bati em alguém. Olha. Eu acho que não tem quem nunca, né, gente? E o Guilherme tá falando que sobre beijo grego, que o Boi pode falar melhor que ele. Isso, é isso que eu ia falar, porque o Boi é que conhece, diz ele que eu sei que conhece, Boi. Teve uma vez que o Sereno ficou igual o Jacuteba lá, querendo saber esse negócio aí, que um cara tava falando com o negócio de beijo grego e ele não tá sabendo o que era. Pois é, eu tive que explicar pra ele. A Adri também sabe, mas a Adri tá fingindo de boba, tá querendo... boteco. Nós vamos chegar nesse ponto depois. Né? Que a gente olha, o negócio é tão complexo, parece que não, mas é tão complexo que a gente tá falando uma coisa sobre preconceito, e preconceito de estética. Preconceito, começamos falando da pessoa gorda. Só que também tem um preconceito, igual a Adri falou. A pessoa bonita, eu posso falar aqui de coisa, a minha ex-esposa é uma mulher muito bonita, até hoje. E ela sofreu muito preconceito. Por questão de trabalho, por questão de querer demonstrar a capacidade de inteligência, de intelecto que ela tem. E as pessoas sempre partiam com preconceito, falavam: mas não vai dar. Mas é aquilo outro. Então, assim, a questão, a gente um pouco, saindo um pouco do mundo da pessoa gorda que sofre esse preconceito, mas é muito estranho também quando você se depara nessa situação. Porque a gente vê muito, eu já ouvi muitas mulheres falando que elas não conseguem ter um relacionamento, artistas, com pessoas comuns ou pessoas, porque elas são bonitas e as pessoas têm medo de chegar nela. E ao mesmo tempo, voltando um pouco gordinho, eu conheço muito gordinho também, que é cara de pau. Tem gordinho que se faz a presença. Tem um gordinho que é o cara sedutor. É o cara que baila. Ele pisa em ovos como se estivesse pisando, como se diz, né? Ele está flutuando, não está pisando em ovos. E aí vem aquela questão. A máxima que a Adri já deu a deixa, que é a questão da estima familiar. Que esse vínculo familiar, se não for bem trabalhado, se não for bem erradicado, se a pessoa não colocar a real pra ela: amigão, tu é gordo, meu irmão. Ou tu seja Garfield, ou então tu vai ser o Pantera Negra. Mas tu é gato. Então vou trazer uma máxima pra finalizar esse assunto, então, porque você falou que já tava no final.
a frase do Leandro Hassum. Só isso que eu tenho pra falar. Quem faz rir faz gozar, então... Um abraço. É só isso que eu tenho pra falar. Quem faz rir faz gozar, então o gordo ele vai... A gente pode não ganhar no vídeo, mas a gente ganha no áudio, entendeu? Então, né? vai conversando ali, vai trocando ideia e quando a mulher tá nem vendo, ela tá dando pro gordo. Então, como se diz, né, Dri? Ô, Dri, aí eu tenho que falar, né? Se no vídeo a gente não vai bem, pelo menos no áudio, porque a gente testa bem a voz. É isso aí, galera. Ué. A gente testa bem a voz, não tem aquela... esquecendo, só tem um detalhe, né? Aí, tem mulher que não curte oral, hein? Não, gente, mas... gente, eu só falei que é aquecimento vocal. Isso é um grande mito. Tem muito... Todo homem acha que... O que foi outro dia um cara querendo namorar comigo, novinho pra variar. Pra variar, Dri, você vai me amar. Eu sou ótimo na cama, porque eu falei com ele que eu não gosto de novinho, que novinho é ruim de cama. Eu sou o rei da mulherada. Eu faço um negócio que as mulheres se apaixonam por mim. Falei, aposto que você vai falar que você chupa bem. É isso mesmo, meu filho. Que bosta. Meu filho, e quem diz que toda mulher gosta de uma chupada, gente? Olha. Que falta de experiência é essa? Aí já fiquei demais com o moleque. Olha, bom, a gente ainda não leva, depois não podemos levar esse contexto aí, porque o Guilherme Laia, né, também integrante do programa do Batora, que também passamos a reprise aqui na Rádio UF em casa, falou a questão do beijo grego. Tem gente que não sabe o que é um beijo grego. E eu vou explicar aqui agora, neste momento, pra você, tá? Você vá e faça, que é muito bom. Você pega aquele iogurte da marca grego, tira a tampinha, dali... bom demais. Nossa. É isso aí da poltrona. Entendeu? É isso aí. Depois nós vamos falar aqui que é beijo grego, que os caras ficam nessa palhaçada de coisa, né? Porque já é o beijo no boteco, gente. Não tem mais isso, né? Beijo no boteco, gente. Mas é porque veio com glamour de um trem aí de um tempo pra cá que o pessoal ficou nesse... o Afonso Padilha inventou, porque tem um nome, inventou não, ele falou a questão do cunilingue. Cunilingue, tá bom. É cunilingue. Mas cunilingue, sinilingue, né? Igual, sei lá, velho. O povo inventa cada coisa, velho. Veio de ir direto no assunto. Eu já ouvi tanto isso, já ouvi cara falando comigo assim, ó, velho, nossa, que falando de amiga. Só tem um detalhe. Cunilíngua não é beijo no cu, não. Então tô sabendo. Não. Então. Não. Por isso que eu falei, depois nós vamos entrar nessas conversas. Mas na verdade, o cunilíngua é o prazer sexual com a boca na vulva da mulher. É diferenciado, meu irmão. Todo mundo acha que cunilíngua é beijo grego, e não é, meu irmão. Ué, é igual... Foi o que o Padilha falou. Igual... Não, você caiu, velho. Mas o povo brasileiro é assim, gosta das coisas mastigadas. Não vai pesquisar. Igual um outro negócio também, nós estávamos conversando outro dia. Um negócio de linguan. Massagem linguan. Massagem linguan. Não conheço. É nos negócios tantra lá e tudo. Eu falando bem ao grosso modo, né, gente? É uma massagem localizada nas partes íntimas. E não tem nada a ver com língua também, não. Mas entendeu? É esse negócio aí. Mas vamos lá, vamos voltando aqui um pouco pra gente começar a falar de um outro negócio aqui. Que eu acho um pouco intrigante. Porque... eu acho que vou até trocar uma musiquinha aqui pra nós pôr uma musiquinha mais coisada aqui. Lá vem. Enquanto isso, deixa eu mandar um beijo. Não, você falou que ia falar as coisadas aí. Ana Heloísa Arnaud. É isso sempre aí. Com a gente aí. Beijo pra vocês, meninas. Beijaços. Sintam-se. Um abraço pro Wallace também, que tá aqui no chat da Rádio F em casa. O Wallace é uma graça. Beijo, Wallace. E quem quiser interagir também tem aí, tá no Facebook, mas também tem radiofeitoemcasa.com.br. Eu estou no chat aí. Eu tava lá no chat lá, mas eu dei uns 15 aqui comigo aqui, mas tá bom. Mas dentro de que a gente tava falando, de preconceitos, falamos um pouquinho das pessoas, que a gente também, né, assim, nessa coisa toda, a gente tem a autoestima, graças a Deus, boa, equilibrada. E a gente não falou nada, assim, referente a desses detalhes, porque a gente não nos permite essa onda aí. Mas eu queria falar uma coisa muito dentro do carismático, dentro da coisa amigável, que de um tempo pra cá,
está vindo com mais onda. Mas eu não sei. Ô, Léo, seu microfone tá com algum problema aí. Foi mal, deixa eu tentar dar uma ajeitada aqui, porque deve estar o fio do fone tá passando no fio dele aqui. Pronto. Ah, é isso aí. E é um assunto assim que é polêmico. E eu sei que a Adri gosta de falar de polêmica. E a gente já vai falar alguma coisa aqui um pouco que vai falar sobre detalhes que estão acontecendo no mundo espiritual, no mundo religioso. O Vaticano sempre vira e mexe, ele dá um jeitinho de jogar os panos quentes. E essas questões de pedofilia, as questões de abusos, questões de casos de homoafetivos, e assim vai sucessivamente aí, tá? Mas também isso não fica por trás aí das igrejas evangélicas. E mais um caso teve recentemente aí de um pastor abusando das suas fiéis. No contexto geral todo, indiferente à crença, indiferente qual que é a aptidão da questão vinculada a pessoa fazer a sua existência na Terra, se ela é guiada ou não por uma religião ou não, mas é uma coisa que é fato. A pessoa que é líder espiritual, ela sempre vai ser referência. Ela sempre vai ser a pessoa do telhado de vidro, não adianta não. Não vai pra lá não, meu irmão. Não queira entrar não. Acha bonitinho, que é muito legal, é muito saudável, mas é uma zona de risco. Você sempre estará no alvo. Sempre. E mais ainda, quando você comete, não pecadinhos ou tropeços, mas se cai uma tentação que até nós mortais comuns odiamos. O mínimo que a gente pensa é em decepar, é amputação, é alejar a pessoa, é fazer da prática 10 vezes mais do que ela fez com a outra. E aí eu venho desse trâmite todo doido, mas porque eu falei uma questão de carisma. E na hora que eu falei agora do carisma, eu vim falar nisso aí, da autoestima e tudo. Por quê? Quando você adentra no mundo religioso, sempre você é acalentado por palavras de conceito. E a Adri Fernandes também já falou, e eu também posso falar de testemunho, porque eu já fiz também teologia. Você aprende um pouco de PNL, né? Adri, explica rapidamente. Não, eu só coisei um pouco, porque eu sou meio preguiçoso para isso. Explica um pouco rapidamente, assim, no modo grosso, o que é PNL para o pessoal entender. Porque tem gente que o pessoal fala negócio de PNL também, não sabe o que é PNL, não. Só para avisar para quem não tá vendo aqui, que eu vou só dar um mijão ali. Mas que é isso, meu pessoal? Você é doido? Tá água pra caramba aqui, bicho. Eu tenho que avisar, porque senão eu desapareço aqui da tela e vocês vão achar que eu caí. Você é meio doente, velho, na boa. Isso me tem problema. Vai lá, mijão! Bom, PNL é a programação neurolinguística que, a grosso modo falando, é um mapeamento que fizeram de como nós reagimos a determinados gatilhos. E aí usa-se isso para o fim que se deseja. Então, por exemplo, usam para vendas. Sabe-se por meio do estudo, do mapeamento, de como as pessoas reagem frente a determinadas situações, que quando a gente está diante do gatilho da escassez, a gente quer agir logo para não perder a oportunidade. Então, todo bom promotor de vendas fala que está acabando o estoque, últimas unidades, né? Tem o gatilho, e aí existe uma série de gatilhos para os quais, de um modo geral, a gente sempre reage da mesma forma. Então, as pessoas que estudam PNL usam esse gatilho para direcionar você para atingir aquele objetivo que a pessoa quer. No caso das igrejas, eles usam os gatilhos também, mas já são gatilhos diferentes das vendas. Professor usa PNL, mas usa intuitivamente.
Mas ele, quando ele, em determinados momentos que ele precisa reforçar a matéria, a gente vê muito gatilho de programação neurolinguística. Mas então é isso, é a forma como o inconsciente da gente reage, está programado para reagir a determinadas situações. E mapearam isso. Então, por exemplo, eu uso na terapia. A pessoa, quais são os gatilhos que eu uso na terapia, que são os gatilhos que eu uso na vida? Eu adoro dar tapa na cara dos outros. Então, quando a pessoa chega para... E eu descobri, eu não sabia, que isso é, isso é programação neurolinguística. Então, se um cliente chega para mim e fala, Adriana, eu tô muito mal, eu não me sinto bem, eu tenho depressão. Aí eu viro e falo, mas eu não consigo rir, eu não consigo ser feliz. Aí eu falo, mas você acabou de rir para mim agora. E aí eu vou usando o gatilho eu chamo tapa na cara, mas é o de colocar a pessoa em contradição para forçar que ela volte os olhos para si mesma. Porque a programação neurolinguística ela é toda baseada no autoconhecimento, né? Isso é utilizado para que você se conheça e não caia quando a pessoa usa o gatilho para induzir a algo que você não quer, que é o que fazem nas vendas, o que fazem nas igrejas. E a igreja, além da PNL, usa hipnose. Então, a igreja, além de buscar conhecimento para os pastores, no entendimento de como a mente das pessoas é programada, como elas reagem a determinadas situações, para poder criar situações que vão te prender, eles também usam a hipnose. Mas, Odri, aí a gente falou um pouco do que dessa ferramenta, desse trabalho aí, pro lado bom, pro lado negativo, pro lado todo profissional tem um bom e tem um mau profissional, mas é uma coisa que me dá nojo, algo que me dá repulsa, é que a gente infelizmente tem essas pessoas... Peraí, foi que meu fone caiu aqui. O bichinho tá aí também? Você tá mexendo com um gato uma hora dessa? Aí? Ela tava me perturbando aqui no meu pé. Ó, fala oi pro povo, amor. Essa é a Lia Cat. Lia Cat. Você tem uma outra toda pretinha também, não tem? Tem o Jack, é o gato Jack. É o Jack. É a Adri Pode e falar, seus gatos. Boi, continua. Como é que tá o Bob, Adri? Menino, você acredita que o veterinário sugeriu acupuntura? E eu não tenho dinheiro pra isso, né? Mas descobri uma moça que ela faz sem precisar de sessão toda semana. Ela coloca um fiozinho naquele ponto e aí ela só vai voltar daí 21 dias. Aí eu tenho dinheiro, né? Ela veio ontem fez acupuntura nele, você não acredita, o cachorro já tá comendo ração dura, coisa que não faz tem mais de um mês. Olha, eu tô precisando de um trem desse aí pra ficar com as coisas duras, mas é o seguinte... A cabecinha... cabecinha dele já meio que desentortou. Tá bem, Léo, tá bem, obrigada. Bacana, esse é o Bob. O Bob é um Pinschers. Bob Dog. Mas, Odri, a questão disso Então, assim, deu pra entender não, o que sim. é? Eu acho que muita gente também que tá vendo a gente também entendeu. Mas eu queria a gente poder fazer um reprocesso. O que seria esse reprocesso? A pessoa entender, tanto os líderes religiosos, políticos, pessoas que estão em alto escalão dentro da empresa, pessoas até mesmo artistas, porque acontece isso também. De um tempo pra cá deu uma abafada nisso, mas tem muitos artistas também que se provém da fama e fazem isso. Bom, temos um caso que está sendo julgado aí, que já tem muito tempo, muitos anos, e voltou à tona essa situação, que é mesmo do jogador Robinho, né? Que fez uma barbaridade e tudo aí, mas... Bom, mas tem como a gente fazer a questão de a pessoa antenar, opa, você está caindo numa armadilha. Tem alguma coisa que você pode fazer isso
para proteger, ou porque simplesmente a pessoa está indo para um retiro espiritual, ou está indo porque ela está debilitada. Aí, ó, não tem como. Se a pessoa não quiser... Tá. Você fala de blindar a pessoa para ela não cair nesses gatilhos? Não, bom... Sim, assim? não, sim, é mais ou menos isso. Mas tipo assim, a pessoa prestar atenção que aquela palavra que a pessoa está falando com ela é simplesmente o seguinte: eu quero te comer e vou te comer. Só se ela tiver conhecimento de programação neurolinguística. Então, quer dizer, fato é isso mesmo. Não tem. Então, ela tem que se precaver em si. Algumas pessoas intuitivamente já têm já trazem essa carga de conhecimento e não caem nessa, né? Então, eu, por exemplo, antes de eu estudar PNL, eu via que tinha algo de técnica naquilo ali. Então, eu não caía. Mas já é uma coisa intuitiva, mas é PNL. Se você não nasce com essa coisa igual outra coisa também que eu tinha intuitivamente, que agora eu tenho como técnica, é a análise da microexpressão facial e a análise corporal. Então eu olho para a pessoa e eu falo, mentiu. Não, porque é isso, que aquilo. Aí logo depois vem que realmente mentiu. Aí a gente fala que é um dom, meu santo não bate. Não é. É porque inconscientemente você consegue perceber detalhes pequenininhos na feição da pessoa que são incongruentes com o que ela fala. E aí você consegue perceber. Tem gente que nasce meio que sabendo isso. E hoje percebo que eu, por exemplo, sou assim. Mas se você não nasce, não tem problema. Mas aí você vai ter que fazer um curso, entendeu? Entendi. Mas... Então não é algo que eu possa dizer para as pessoas olha, se o seu pastor disser isso, é golpe. Porque tudo que o pastor diz é golpe. Não tem nada que não seja. A única certeza que eu vou dar pra você, Odri, é que eu também conheço pessoas que tudo que ela fizer vai ser golpe. São pessoas do jiu-jitsu, pessoas do kung fu, do boxe, tudo que ela fazer vai ser golpe. Sim. Mas isso aí gente, é muito importante e é muito assim... Agora, olha pra você ver, Boi, o que me irrita é que todo mundo tem o mundo nas mãos hoje. Você tá lá no cu da roça, você tem um smartphone com acesso à internet e as pessoas não têm a formiguinha de pesquisar. Por exemplo, eu vi um pastor, outras pessoas comentaram isso também, ele pediu que as pessoas juntassem as mãos e que as mãos seriam coladas. Aquelas mãos que ficassem coladas era porque o demônio estava dentro das pessoas, elas deveriam ir para o altar para poder ele descolar. E aquelas pessoas que as mãos não se colassem é porque não tinham o demônio dentro de si. E aí a mão de um monte de gente colou, e aí foi para o altar, ele foi orando sobre as pessoas foram descolando a mão. Antes da pandemia, todo segundo domingo do mês, eu e uma galera fazia isso aqui no Parque Municipal. Colava a mão das pessoas, colava o olho, colava o pé no chão. Você lembra, Boi, aquele show que a gente fez? Acho que eu colei mão de gente, não foi? Então, assim, pura hipnose. A hipnose nem é hipnose, é uma pseudo-hipnose. É das brincadeirinhas mais básicas que qualquer adolescente é capaz de fazer, colar a mão dos outros, e as pessoas acreditam que era o demônio que estava dentro delas, e o desgraçado do pastor usa isso para fazer com que você permaneça na igreja e, óbvio, dando sempre o dízimo.
E me irrita, né, porque as pessoas têm acesso à informação e deviam pesquisar assim, pastor que cola a mão, porque na hora que o Google vê se cola a mão, já ia trazer hipnose. Uhum. Mas ninguém pesquisa. Mas é uma questão de cultura, né, Audrey? Eu acho que é assim, cultura que eu falo assim, esse jeitinho brasileiro, sabe? Porque é uma coisa assim, eu não quero ficar ressaltando aqui questão de, que estupou, não. Ô, gente, isso é uma coisa que não tem muito o que falar. Se tá errado, tá errado. Não adianta querer justificar. Igual teve um retardado esses dias que foi pego aí se masturbando dentro do ônibus. Aí falou porque ele tá na igreja, que tem 20 anos que não tá tendo relação com mulher. E ele viu uma mulher dentro do ônibus e ficou excitado. Para, gente. Ô Boi, a questão sexual tem um agravante. Você não mistura quem se masturba em público, não é a mesma coisa. A pessoa que se masturba em público, ela é incapaz de estuprar alguém. O estuprador, ele é normalmente, se ele não é psicopata, ele tem traços de psicopatia. Ou seja, você vai cortar o pinto dele, ele vai estuprar com o dedo. Você vai cortar a mão do cara, ele vai estuprar com a língua. Você vai cortar a língua do cara, ele vai estuprar com o nariz. Você vai arrancar o nariz do cara, ele vai estuprar com o que ele conseguir pegar para machucar a mulher. É diferente. Não tem cura, existe tratamento, e aí eu amo falar desse assunto, porque ninguém sabe que existe muito homem com essa sede de sexo com violência que não coloca em prática e que vive um drama porque ele tem boa índole, mas ele tem esse desejo. É igual, existem muitos homens que têm desejo por crianças, mas ele tem boa índole, ele não coloca em prática. Os mais esclarecidos buscam psiquiatra. E aí, não é doença, não tem tratamento, mas é uma condição para a qual exige controle. Mas é um controle que regaça a vida do cara, porque é aquilo que a gente chama de castração química. E aí, como que ele vai explicar para a mulher que ele broxou definitivamente? Uhum. Eles não têm coragem de falar para a companheira ou para o companheiro, se for gay, que ele tem esses desejos estranhos, que ele toma remédio para conter isso e que ele é broxa por causa disso. Ele não tem coragem. Mas espera aí, mas o tratamento em si é neutralizar totalmente? Não tem como, totalmente. É um tratamento multidisciplinar. Bom, para mim isso não é um tratamento, isso para mim já é uma punição. Tem remédio, tem a terapia, tem uma série, é multidisciplinar. Mas a essência da coisa é broxar o cara. Para mim, no meu ponto de vista, não é que eu tô aliviando pro cara não, tá? Isso para mim não é tratamento, mas isso é uma punição. Ponto. Bom. Não deixa de ser. Mas é a única coisa que faz efeito, a única coisa que impede com que ele estupre alguém, com que ele estupre uma criança. Só um negocinho aqui. Só falar, Boi. Não, rapidinho, eu só falar um negócio aqui que eu quero falar aqui pro pessoal aqui. Você que tá no Instagram, gente, eu não vou encerrar a live do Instagram. E você vai lá pro site, vai lá pra live no Facebook da Rádio É Feito em Casa. Eu agradeço você que acompanhou até agora. Muito obrigado aí, que nós vamos agora continuar aqui. Então vai lá, beleza? Obrigado aí. Um bom dia pra você e segue a gente aí na Rádio É Feito em Casa, beleza? Tchau, tchau. Pode falar, Léo. Boi, a questão é a seguinte, não vou nem delongar quanto a isso, não, só pra explicar que o negócio não é nem o tratamento, não. O negócio é você tirar. É que nem o bandido. Você tem que tirar da sociedade, não é só a punição. Que a gente tava conversando isso. Foi até Mas não, Léo.
como tirar. O cara é um bom trabalhador, o cara ótimo para aí você vai. Eu tô concordando com você pelo seguinte, não é isso, não. É porque o negócio que a Adri tá falando, que eu tô concordando com você, só que você não entendeu. Não é tirar da sociedade, eu tô fazendo uma comparação, porque você tira o bandido da sociedade para ele não cometer crime. Assim como você arranca ou você faz ele broxar. Pra ele não cometer o negócio, o tratamento, sinceridade. Porque não existe outra forma. Então, procura até conseguir. Se não conseguiu, foda-se, você tem isso daí. Então você tem que arrumar um jeito de parar de fazer isso. Qual que é a forma? Não consigo comigo próprio fazendo isso. Não consigo sozinho. Então. Isso. Mas são muito poucos os que têm esclarecimento e quando vem que não conseguem controlar aquela pulsão, porque é uma pulsão que busca um psiquiatra, que tem coragem de buscar. Porque isso na sociedade, isso é tão mal visto, isso é tão, monstruoso, que nem com o médico eles têm coragem de conversar. Odri, eu já vou, dentro que você falou assim, eu já vou pensar o seguinte. Se a pessoa ela tem esse desejo dentro dela, tem um desejo, ela por alguns momentos ela se controlou vamos por assim, ao caminhar para fazer fato, mas não é que não consumou. Ela não fez o fato, ela até começou a perseguir alguém, até isso, mas não, gente, mas não tá certo, tá? Eu acho que é válido. Se a pessoa buscou ajuda, nunca cometi nada, eu já até cometi alguma coisa assim com meu parceiro, com minha parceira, para lá, mas, eu tenho essa coisa descontrolada dentro de mim. Será que não existiria um outro método de não ser tão agressivo? Porque aí eu acho que essa pessoa aí ainda tem recuperação. Agora, o cara que comete fato, pra mim de leve assim, ele tem que, sabe aquele negócio assim, ai, me mata. Não, aí tem que curar o cara tem que ficar bom. Aí mais uns 15 dias de pancada, tá? O cara desejar a morte, aí cura o cara de novo. Aí faz isso durante uns 5 anos, até o cara acostumar. É gente boa pra caralho, né? Não, eu sou, filho. Não, meu filho, briga comigo não, velho. Gente boa demais. Não, Léo, Boi, não tem outro jeito. Não tem outra forma de se controlar essa pulsão, senão dessa forma como eu falei, né? E o Bolsonaro falava disso, né? Tem que castrar essa porra aí, castração química, né, pô? É desse jeito. Sabe, cara? Então, assim, não tem. Quanto à punição que você propõe, aí eu não sei. Porque o cara que às vezes ele tentou se controlar, ele não sabe que ele pode pedir ajuda, uma hora ele faz. Porque aí eu vou o seguinte, Rodrigo, eu tô com você. É diferente daquele que, foda-se se tiver tratamento, eu acho gostoso e vou fazer. Não. Então, entendeu? Eu já tava pensando, eu penso ser radical mesmo, pá, que negócio não tem brecha não. Eu também odeio escutar aqueles negócios assim, velho, quando o cara fala assim, ei, se for um parente seu, foda-se. Entendeu? Eu simplesmente esse drama, esse negócio aí. Mas é o seguinte, porque você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui que nunca passou isso na minha cabeça não, tá, Adri? Nunca não, porque eu tô aqui pensando e tal. Porque assim, o cara cometeu o fato, velho, não tem, sabe, assim, igual você falou, isso que você falou, até já escutei de outras pessoas falando, se o cara for amputado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então beleza, então, então faz desse jeito, dá uns 5 anos de castigo pra ele sentir um pouquinho do que é sofrer, e na hora que coisar mesmo, que acostumar com o tempo, você mata, pum, aí acabou. Mas, aí essa pessoa, agora porque eu fiquei encucado. Será? Eu não conheço, Dri, não conheço, vou até ficar mais atento a isso. Uma pessoa realmente ser de boa índole, uma pessoa do bem, mas ter esses desejos contidos sexualmente. É o que mais tem. Cara, eu igual fiquei cacucado. É o que mais tem. Fiquei coisado agora, porque... de personalidade. Sim, porque isso ô Boi, é como se fosse, pega a homossexualidade, a homoafetividade. Nasce com você, você tenta se controlar, mas não tem jeito, uma hora você sai do armário. Entendi. É mais ou menos isso. É mais ou menos igual eu sou doido pra ter dinheiro, mas não tem? O homoafetivo, ele tem uma pulsão sexual e amorosa e afetiva por pessoas do mesmo sexo.
O pedófilo, ele tem uma pulsão sexual por criança. Então, ele nasce assim, ele não toma gosto pela coisa. Da mesma forma que não existe cura gay, não existe cura para pedófilo. E tem pessoas com índole ruim e tem pessoas com índole boa, mas que nascem com essa pulsão, não se aceitam, muitas se flagelam. Boi, é muita história. Infelizmente, como sexo e sexualidade não é coisa que se estuda normalmente, as pessoas não têm essa informação. Mas vai demorar. Mas qualquer curso de orientação sexual talvez não, mas é mais sobre sexualidade. Eu não sei se tem psicologia também, mas orientação sexual e tal, você vai ver isso e você começa a se aprofundar e você vê que não é nada do que pensam. É igual, sabe, homem que fica botando pinto pra fora na rua? Antigamente tinha isso, né? Não, ainda tem uns babaca disso. Não, mas tem. Pois é, esses caras nunca vão estuprar alguém. E todo mundo fala, é o tarado, cuidado com o tarado. Cuidado o quê? É mais broxa que tudo. Ele só consegue que o pau fica duro daquele jeito. Mas as pessoas acham que é o contrário, acham que é um homem perigoso, porque ele fica se masturbando em público. E dificilmente ele consegue pegar uma mulher com violência, alguma coisa assim. Mas, Odri, aí, beleza, nós estamos falando aqui do cara, porque normalmente, e eu sei que não é... A gente falou no início do programa as minhas qualificações, mas eu esqueci de falar que eu tenho essa especialização. De então também para o povo não achar que eu tô falando na base do achismo, não. Eu estudo, eu fiz especialização e no consultório também eu estava me especializando, então eu tenho a vivência prática dos casos também, né? E continuo estudando, a gente não para. Eu queria ver com você o seguinte, que a gente até saiu um pouco fora do que eu tava da proposta, mas porque ficou interessante. Essa questão aí me intrigou, isso que você falou. Porque eu sei que tem as pessoas, igual você falou, né? Tem o sadomasoquismo, tem o camarada lá que curte o swing, né? E papapá. Mas também tem um caso que não é tão elevado. Que é diferente, o swing é uma... Não, eu tô falando de desejos sexuais. Não tô falando questão, não tô falando que o cara né? Mas tô falando questão. Porque também tem o caso da mulher também ter essa situação também. Ela ser... E não é pouco também não. Mas aí é legal, né? Babás. Aí você vai... Aí o pessoal leva como legal. Porque, por exemplo, uma mulher de, sei lá, de 35 pegar se for aquela... Uma gostosona pegar um menino de 14, 15 anos, é de boa. Léo, mas se fosse isso, tava bom. Eu tô falando de babás com crianças de 2 anos. Eu tô falando de mães com crianças de 7, 8 anos. Acontece. Tô falando da hipocrisia. Óbvio que eu tô concordando com isso. Não, mas assim, quem dera fosse só isso, já adolescentes, pré-adolescentes. Tem o problema maior, porque o adolescente já fala, né? Ele já se expressa e tal. Problemas é babá. Eu tenho um caso, esse caso, eu soube desse caso muito antes de eu pensar em estudar sexualidade e sexo. Aconteceu com o familiar de uma pessoa que eu conhecia, um menino de 7 anos, pirou quando mandaram a babá embora. Pirou. Porque ela fazia manobras com ele. E aí foi com muito tratamento psicológico que descobriram que a babá fazia brincadeiras sexuais com ele e ele adorava. Porque eu acho que... A gente não fala isso, mas acontece. É isso aí que você falou, que eu queria falar. Quando é o caso do homem, vai lá, agride a mulher, pum, dá notícia. Mas porque já aconteceu até tem uns 2, 3 anos isso, de um caso de uma babá, mas o rapaz não era menino, já era pré-adolescente, tinha 14 para 15 anos de idade. E aí o pessoal, mas se eu tivesse uma babá dessa, aí entra uma coisa que
o fetiche, o machismo. Entra também. Entendeu? Então eu acho que tem muita coisa. Professor, teve uma época, eu acho que foi de Santa Luzia. Foi em Santa Luzia. Foi em Minas Gerais, eu esqueci. E depois teve outros casos. Olha, você tá batendo a negócio no seu microfone. Tirei meu óculos aí. Que teve um caso das professoras que estavam, né, tendo relações com vários alunos ao mesmo tempo e tudo. E alunos tudo, nem na pré-adolescência, tudo criança. Quando é a situação do homem, tá, em aspas, tirando a vantagem, opa! Ele não se vê que o homem é violentado. Ô, Léo, você vai caindo o som aí. Não vê se na questão dele estar sendo violentado, dele estar sendo vítima. E quando querem apontar assim, fala que, porque não é homem, que sei lá o quê. Então tem muito isso também. O que acontece é o seguinte... As pessoas esquecem que o sexo é gostoso, mexer na pepequinha ou no pintinho é gostoso, não importa se você tenha 6 meses de idade ou se você tenha 90 anos. É gostoso. E pela violência psicológica, a gente trata tudo do mesmo nível, como se criança fazendo sexo fosse sempre muito ruim. Não é. Existem pessoas, existem homens que sabem conduzir a criança de modo que ela adore aquelas brincadeiras. E não vai configurar trauma emocional, a não ser quando a família descobre. E aí a mãe pira tanto que a criança fica com vergonha, que aquilo que ela fez com o papai era tão gostoso que ela não sabia que a mamãe ia ficar triste. E a reação da mãe é que vai gerar o trauma e a culpa na criança, tá me entendendo? E não o sexo e a brinquedeirinha com o papai. Mas aí, a questão que você falou, normalmente quando é o homem, mete o pau e tal. Porque normalmente o homem força a penetração e penetração dói. Se ele for penetrar uma criança, seja menina ou seja menino, vai ser incômodo. E normalmente, quando é a mulher com o menininho ou com a menininha, fica nessa brincadeirinha gostosa que eu falei. Não há violência. Porque se ela penetrar, vai ser um dedo e um dedo não vai machucar. Entende? Então não é porque é machismo, porque quando é com homem metem o pau. Não, é porque realmente quando é o homem que faz, na maioria dos casos, há uma violência física, porque o homem não consegue ficar só na brincadeirinha. Chega o momento que ele vai querer penetrar. De qualquer forma, trata-se, tenha a criança ou pré-adolescente ou adolescente sentido prazer ou não deixa de ser uma violência no sentido de se iniciar sexualmente alguém que não está maduro fisicamente e mentalmente para isso. Mas, se a gente for pegar ali o fato propriamente dito, é muito mais comum que a criança sinta o pedófilo de verdade, sabe, o canalhão, sabe, o pedófilo top. A criança adora brincar com ele, porque ele sabe fazer o trem. Ele não é besta. A sedução dele é um rito, né? É lógico. É tanto que são difíceis, né, Adri? Quando pegam esses casos, né? Quando pegam esses casos, sim. aí... violentou. Então, aí descobre 2, 3. Aí, de repente, 50. Vai, que... porque... Exatamente. Então, a questão de tratar essas pessoas como um monstro é pelos nossos valores morais. Porque se você for tratar a coisa friamente, vai ter casos que a criança sentiu prazer. E aí, então, o cara não é um monstro? Não deixa de ser. Mas não significa, sendo um monstro ou não significa que sempre vai machucar a criança. Não necessariamente. E aí tem essa questão de que como a mulher pedófila em número menor, apesar de ter
volta e meia a gente está sabendo disso, mas percentualmente falando, são casos em menor número, e não haver a questão, porque, gente, se tem uma coisa que a sociedade que encanta e assusta a sociedade, é penetração, né? Mas se você parar para pensar, tudo é pau no cu, tudo é pau na perereca, todo mundo quer saber, por exemplo, o casal homossexual, mas o pau vai entrar onde? É duas mulheres lésbicas, mas não tem pau. Tudo na vida da gente é pau. Ou porque tem, ou porque não tem, ou porque vai entrar, ou porque não entrou. Tudo na vida da gente é pau. E aí, o pênis realmente, se você pensar na questão do sexo não consentido, o que vem na cabeça da gente é que machuca, mas não necessariamente. E o não machucar não deixa de ser uma violência também pela imaturidade, etc, etc, etc. Obviamente. Bom, resumindo, você que é mãe, você que é pai, esteja atento, muito atento aos seus filhos. Ah, mas é fulano que é meu amigo de anos. Né? Bom, infelizmente, igual a Adri levantou uma questão aí que eu fiquei pensando aqui, até agora estou tentando pensar nisso, de que uma pessoa pode ter esses desejos em si e ela pode ter uma lucidez de procurar um tratamento. Nunca, e eu vou ficar aqui mais uns 2 dias falando nunca, passou isso na minha cabeça. Existe no Brasil ambulatórios especializados para isso. A última vez que eu fiquei sabendo, que eu confesso, foi há muito tempo atrás, eram 3 ambulatórios. Um em São Paulo, um aqui em Belo Horizonte, acho que o de São Paulo é em Campinas. Um aqui em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, e um era no Nordeste. São ambulatórios especializados em pedofilia e estupro, no caso, de homens que buscam ajuda. Eu falo por aí você vê o tamanho da coisa. É muito complexo isso, porque eu vejo que é uma coisa do entretenimento que lucra e cada vez mais e mais tudo que está dentro do apelativo sexual. E aí a gente volta para a programação neurolinguística, porque eu acabei de falar. É o que nos gera curiosidade e o que nos assusta. Então eu não vou usar esse gatilho? Então vamos gerar esse gatilho para a rádio web feita em casa, o pessoal ficar ansioso, assim, gostar, né, de procurar e de ouvir a rádio web feita em casa, que é 24 horas no ar, e você deve sim acompanhar a rádio web feita em casa, porque só tem coisa boa. Mas é o seguinte, mas é sério. Quase queimando um sereno. Mas não é tipo um Ricardo Amado, não sei porquê, eu cismei com o Ricardo Amado. Não, mas o Guilherme Laia tá aqui falando pra eu hipnotizá-lo, pra ele ter vontade de trabalhar. Não, eu tenho uma hipnotização muito boa pra ele, sabe? Dá-lhe lá 2 lapadas de pá nas costas dele, mas 2, bem dado, aí ele levanta e vai trabalhar. Mas o Guilherme lá ele trabalha até direitinho, ele toma conta do pai dele lá, da casa dele lá, e é tranquilo. Ele tá falando assim, é só pra zoeira mesmo. Mas, bom, dentro do contexto que eu tava planejando aqui, acaba que tem vários tópicos, e dentro de um tópico eu tento tentar alinhar alguma coisa ou outra, mas reforçando novamente a questão da criança. E era um dos tópicos que eu queria falar muito, dessa questão da sensualização da criança. Eu vejo uma frase que muito tempo, até o Pelé, né, pô, quando eu fiz, né, meu gol, aí eu falei, as criancinhas, toma conta das criancinhas, pô. Mas é verdade. E as crianças até hoje são alvo de uma coisa que eu vejo assim, que é a manobra do futuro, mas sempre pro lado negativo. Falar hoje que as crianças são o futuro de qualquer nação, é o futuro do mundo, sei lá o quê, é meio perigoso, porque eu vou pegar do que é próximo de mim. Esse dia eu vi, na Dia das Crianças, foi recente agora, dia 12 de outubro, fizeram um evento, nós estamos na pandemia, não poderia ter esse evento, mas foi um evento clandestino, tinha várias crianças, pode pôr aí por baixo uma faixa de 500 crianças.
Só que só tinha música do Proibidão, não do Proibidão do Boitatá, mas Proibidão, aquelas músicas que eu acho que até para uma pessoa adulta não fica bem. E só um ponto, aspas, reticência, hashtag, fica a dica. Ó, gente, se você não consegue ouvir uma música ou falar certos assuntos dentro da sua casa, do lado da sua mãe, do seu pai, com a sua esposa, com seus filhos, esse assunto está errado. Ah não, mas aqui em casa todo mundo vai até o chão. Beleza? Então tá bom. Existe uma questão aí. Aí eu vou dar a minha visão. Já não é com base em estudos, não, porque eu não li, eu não acho nada sobre isso, mas é a minha conclusão. Isso não erotiza a criança. A criança não desperta o tesão mais cedo porque ela rebola. A criança não desperta o tesão mais cedo porque ela tá com roupinhas de adulta. É a gente que vê aquilo e sente tesão nela e acha que tá fazendo mal à criança. Isso que vocês chamam de erotização da criança faz mais mal pra gente do que pra criança. Porque isso ainda não existe no universo dela. Pra ela poder rebolar e falar, então os caras estão gostando de mim porque eu tô rebolando, as meninas estão gostando de mim. Os menininhos às vezes até falam isso, mas eles não têm noção exata dessa questão da sensualização, da erotização disso. Então, eu não me preocupo muito com criança que rebola, com criança que ouve essas músicas, porque elas não têm noção. Elas repetem, e eu lembro mesmo de mim repetindo coisa que eu só vim descobrir o que era mais tarde. Então, não é porque a criança canta esse tipo de coisa, ela senta no colo, para ela vai ser sentar no colo. Até que alguém tenha a maldade de falar que senta no colo é enfiar o pipiu na menina. Eu escutava essa expressão, fui entender quando eu era mais velho. Exatamente. Então, assim, fica todo mundo falando que é um absurdo a erotização das crianças. Elas não são erotizadas, a não ser os nossos olhos que erotizam as crianças quando a gente ouve elas dançando nesse ritmo. De qualquer forma, eu acho um absurdo, porque a criança podia estar cantando e dançando coisa mais do universo lúdico dela do que realmente esse tipo de coisa, que não é coisa que não acrescenta nada nem para adulto, né? Mas aí que você falou... tenho essa visão de que não erotiza, não. É isso aí que você falou que eu queria chegar nesse ponto aí. Porque, na verdade, fato, né? Se você não estimular a criança, ou até mesmo estimular, ela vai sentir prazer? Sim. Mas ela vai saber o que é isso? Não. Ela vai distinguir o que é o certo e errado? Não. Ponto. Mas esse é o fato. Mas dentro desse mecanismo, dentro dessa manipulação, a gente não pode estar criando as crianças erroneamente para serem deficientes mentais para a conclusão. Não, mas sério. Estamos. Porque você fica só. Não, ó, se você... Tem duas questões aí, tá? Eu conheço mães que estimulam as filhas mocinhas a transarem por cesta básica, por geladeira. Eu conheço mocinha que já ganhou geladeira numa transa. Enfim, que instigam a prostituição e só não aceitam que chama prostituição porque não recebe dinheiro. Mas ganham outros benefícios, claro, inclusive bens materiais, né? Então, assim, isso eu acho perigoso. Ensinar a mulher desde mocinha a usar o sexo como algo, como moeda de troca.
e não como algo que dá prazer e morre ali. Sexo para mim é mero prazer. Mas você ensina as menininhas de que ele também é moeda de troca. E aí eu faço chantagem com meu marido, e aí eu, né? Por exemplo, é muito comum hoje meninas de excelente família se prostituindo para poder ter uma graninha para sair no final de semana. Bom. Ah, mas não é prostituição porque é só de vez em quando. Gente, se a menina tá dando por grana... Tá difícil, né? Né? Então, assim, é comum, isso não é exceção, né? Fora aqueles casos em que a menina se prostitui mesmo para pagar a faculdade, por exemplo. A gente tá falando de uma forma mais indireta, por exemplo, a pessoa, eu já entendi. É comum, é muito comum isso. É comum, né? E eu entendo, aceito a prostituição da mulher madura. Se eu hoje, ciente de tudo que eu conheço, eu quiser dar por grana, é uma decisão consciente. Não de quem... Porque essas meninas não gozam, gente. Adolescente não goza. Essas meninas engravidam sem nunca ter tido um orgasmo na vida. E se prostituem sem ter um orgasmo na vida. Mas aí, Odri, eu vou de novo voltar lá no comecinho. Essa influência, erotização infantil, você acha que não tá ligando diretamente isso, não? A prostituição? Não o fato da prostituição, mas da índole de que possa caminhar para isso? Ah, não acredito, não. Ô Léo, ô boi, não. Eu não acredito nisso, a não ser que seja uma criança que tá dançando esse funk, vendo a mamãe dançar e o namoradinho da mamãe ficar esfregando o pinto dela. Tá me entendendo? Se você não pratica atos libidinosos na frente da criança, ela vai custar sacar o que é isso. Entendeu? Ela não vai fazer relação daquela música, daquele gestual, daquela dancinha com atos libidinosos ou com sexo propriamente dito. Eu acho que depende. Acho que depende porque a gente tá na era da informação e aí que tá. Uma criança, ela tem o celular, ela tem um computador e ela pode pesquisar isso. Eu acho que não é bem por aí Mas isso. Mas para ela pesquisar, ela precisa ter curiosidade. Ela não vai, do nada, pesquisar isso no celular. E essa curiosidade, ela é comum, mais comum, um pouco rara na pré-adolescência. Ela é mais comum na adolescência. Ali virada da pré-adolescência para a adolescência. A pesquisa sobre sexo, né? A manipulação do pintinho e na perereca gostosinho já acontece bem antes. Mas como algo consciente a pesquisar para saber o que é aquilo, é bem mais tarde. Uma criança de 8 anos, de 10 anos, não vai ter essa curiosidade para entrar na internet e pesquisar esse tipo de coisa. A menos que ela pegue o celular de alguém, veja aquilo, goste, que normalmente não gosta, normalmente fala, você não vai acreditar, eu vi um moço enfiando o pinto na perereca da mulher, eles vão assustar. Tem até um áudio, você falando assim, eu lembrei, tem até um áudio que o menininho liga pro pai, diz assim, painho, eu tava querendo ver o canal da Gold Leite, só que aí tem um outro canal, painho, apareceu uma mulher pelada e ela fez uma coisa muito feia. Ela engoliu. Ô, gente, o áudio assim é engraçado, mas ao mesmo tempo eu fico assim, gente, eu tô rindo disso, mas não tá certo. Então mas é isso que você falou. Que eles se assustem do que eles percebam como algo
e que é gostoso, que deve ser replicado. Mas aí que tá, Adri, eu, por exemplo, eu era uma criança meio curiosa, então vou te falar que eu já Curiosa, ô Léo, minha mãe conta que quando eu tinha 2 anos, porque queria tomar banho pelado com meu tio, que eu queria saber como é que era. Aí fizeram, diz que eu ficava olhando, 2 anos de idade, diz que eu ficava olhando pela fechadura do banheiro pra ficar vendo os outros pelados. Mas isso não é erotização. Mas hoje você trabalha nesse ramo aí, ué. Você tem trabalho que eu faço, você tem um conhecimento disso aí, ué. Você acha que, sei lá, atrás, mas isso eu vou falar que eu pesquisei, eu vou falar assim, de questão de pesquisar mesmo, por exemplo, quando eu era mais novo, eu vi falando sobre vulva, não sabia o que era vulva. Que desgrama é vulva? Aí tinha também, por exemplo, eu lembro de um amigo meu conversando comigo, falando assim, velho, eu vi gente falando de ninfeta. O que é ninfeta? Eu falei assim, aí eu fui lá e eu, por acaso, com um dicionário na mão, isso deu, tinha o quê? 10, 11 anos, sei lá, né? E eu tinha um dicionário, eu pesquisei e falei assim, velho, pelo que eu sei é isso. Então, assim, eu acho que, assim, tem casos e casos, viu, Adri? Porque o problema é o seguinte, quando tem muito falando sobre isso, quando tem uma cultura muito grande sobre isso, acaba que pode influenciar a curiosidade. Não, mas, ô Léo, isso aí... mas aí te erotizou saber o que era vulva? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Você virou um tarado querendo ver a vulva de todo mundo? Não, ué. No máximo, você ia pedir sua mãe pra ver a vulva dela, que foi o que eu fiz. Eu queria ver como que era uma pessoa pelada, algo assim, não lembro. Quem conta é minha mãe. Mas Exatamente. O que o Léo falou... erotiza. Não, até porque eu cresci com 2 irmãs, então eu tomava banho com minhas irmãs quando eu era mais novo, então... Não, mas aqui... Dri... Mas é questão de curiosidade mesmo, eu acho que tem muita questão da curiosidade, mas enfim, entendi que realmente erotizar não vai... Ou talvez pode ser que sim, não sabe. Não, vai ter um caso ou outro que sim, mas são crianças realmente precoces. Entendi. Não uma criança normal. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada!